Painéis da Obsessão 9. Recomendações e advertências valiosas. Concluído o serviço de esclarecimento pela palavra oportuna da querida mensageira, formaram-se diversos grupos de espíritos a fins de conversação edificante. Era a primeira vez, desde o internamento de Argos, que este podia, com certa lucidez, dialogar com Áurea, além do corpo físico, no parcial desdobramento pelo sono. A gentil companheira, revelando certo treinamento na movimentação espiritual, o que denotava a presença de mediunidade em processo de lapidação, melhor aprendeu os ensinamentos ouvidos e com mais rapidez procurou o esposo para a troca de expressões de ternura e renovação de forças. Por sua vez, o jovem se assinalava pelos receios injustificáveis da desencarnação, ressumando as impressões emanadas do corpo somático na sua lenta recuperação. Apesar disso, dos estímulos da mensagem ouvida, embora não compreendida integralmente, e outros sim, a presença da abnegada consorte, pareceu despertar com mais claridade mental, apresentando as suas apreensões e receios. Nesse comenos, a irmã Angélica, que se acercava, atendendo aos pequenos círculos de amigos e aprendizes, aos quais dispensava esclarecimentos adicionais à palestra proferida, aproximou-se e, de imediato, despertando a atenção de todos nós, advertiu Argos com meiguice e gravidade. Não te queixes. A queixa traduz rebeldia aos códigos superiores da vida. O queixoso é alguém que se acredita injustiçado ante as naturais circunstâncias e situações em que se encontra colocado. Quando alguém se deixa arrastar pela reclamação sem motivo real, assume uma posição falsa perante a vida, disputando atenções e requerendo reconhecimento de valores que está longe de merecer. A queixa é filha do azedume e da má vontade, que contribuem poderosamente para piorar o quadro de desequilíbrio daquele que se deveria candidatar ao esforço da renovação mental, aplicando todos os recursos para preservar as forças no bem e na esperança, por cujo método aspira a uma psicosfera benéfica e libertadora. A advertência foi oportuna, porque despertou o enfermo para a esquecida gratidão a que se deveria aferrar, considerando as concessões hauridas pela nímia bondade dos seus guias e a dedicação da própria mentora. Convidando alguns outros participantes do ágape espiritual feliz a que se acercasse do nosso grupo, a nobre entidade, ampliando as informações apresentadas na exposição há pouco concluída e particularizando certos detalhes, expôs prudente. Reunimo-los mais proximamente a nós, tendo em vista a programação em que se encontram situados na atual conjuntura carnal. Velhos amigos e companheiros de desaires retornaram em grupo a fim com possibilidades de lapidarem as arestas mais rudes, vencendo as tendências mais primitivas, sustentados pelos vínculos da afetividade, com que poderão auxiliar as vítimas que se demoram na retaguarda da ignorância, sob os estigmas do ódio que as levam ao insano desforço e agressividade inditosa. A simbólica escada de Jacó, referente à nossa ascensão, jamais será vencida sem que se conduzam nos braços aqueles que foram atirados, degraus abaixo, e se fixaram no solo pelos grilhões do desconforto moral, gerador da rebeldia alucinada, inspiradora da vingança. Toda conquista moral se estriba no alicerce da renovação íntima,
com serviço a todos os que partilham da nossa vida. Silenciando por um pouco, solicitou com o olhar o concurso de Bernardo, que lhe atendeu o apelo e aplicou energias vigorosas em Argos, a fim de que ele se assenhoreasse dos ensinamentos que iria ouvir, o mesmo ocorrendo com Áurea e um jovem que mantinha estranha, aturdida aparência, resultado das suas atitudes levianas no corpo. Lentamente os vimos conscientizarem-se, identificando a situação que lhes dizia respeito, com exceção do novo amigo que se encontrava sob a penosa ação de substâncias alucinógenas que lhe dificultavam a liberação do campo mental. Apesar disso, era visível o seu esforço por aprender o que se passava, de certo modo, predispondo-se para os sucessos que iriam tomar corpo. Aqui está o nosso amigo Maurício, muito vinculado aos nossos Argos e Áurea, especialmente ao querido enfermo. Quando dos compromissos infelizes da Boêmia, em que a precipitação fez que se originasse essa pugna de rancor que se arrasta pelos séculos, o nosso Maurício exerceu papel preponderante na cilada em que tombou inerme, antigo esposo de Áurea, cujo afeto não era por esta desconsiderado. Viviam-se os lamentáveis conflitos entre russistas e sigismundistas. Nota 3. Russistas e sigmundistas eram os dois grupos que seguiam, respectivamente, os ensinos de Jan Hus e do imperador Sigismundo, que pretendia impor-se à Boêmia após a morte do seu irmão, o rei Venceslau IV, que governara aquele país, provocando lamentáveis e duradouras lutas fratricidas, nas quais estavam presentes as questões religiosas. No primeiro quartel do século XV, Sigismundo saiu vencedor em 1434, reinando até 1437, quando desencarnou. Nota do autor espiritual. As duas terríveis facções que disputavam o direito de restabelecer a fé pura e transparente do Cristo, ou manter a forma vigente. Depois do ignóbil concílio de Constança e da morte de Jan Hus, o apóstolo da renovação cristã, os ânimos se exaltaram e a guerra civil estalou com toda a volúpia, ceifando dezenas de milhares de vidas. O nosso Maurício, então pertencente às hostes do rei Sigismundo, fomentou o ódio entre os católicos, a fim de que fossem esmagados e destruídos, a ferro e a fogo, os discípulos do mártir incinerado nas chamas da fogueira impiedosa. Amante da vida ostensiva e fútil, receando perder os bens terrenos que explorava com impiedade contra os pobres, era amigo de Argos, que lhe partilhava as ideias e aspirações infelizes em clima de belicosidade e perversão. À parte os fatos históricos, Argos amava uma jovem castelã que lhe não correspondia ao afeto, casada que se encontrava com um nobre cavalheiro russita de nome Felipe, com quem se comprometera antes em segredo. Amiga de Maurício, a jovem confessou-lhe viver um drama íntimo, oferecendo armas ao comparsa daquele que a assediava, incorrespondido, nascendo do conúbio dos dois amigos o crime nefando que se consumaria numa noite de horror. Convidado a um encontro amoroso, Felipe acendeu a sugestão de Maurício, que o atraiu, acompanhando-o a uma viela na parte velha da cidade de Praga, onde o punhal do adversário, manipulado à traição, varou-lhe as costas, ceifando a vida. O crime de natureza pessoal
se somaria a outras arbitrariedades não menores e loucuras extravagantes que os arrastariam a sítios de dor após a morte e renascimentos de amarguras. Maurício, que parecia recordar-se, chorava copiosamente, enquanto Argos, despertado no centro da memória passada, enrubesceu de cólera mal contida. Como se não percebesse as emoções dos envolvidos no drama, a instrutora prosseguiu. Depois de vários insucessos em que as personagens foram trazidas de retorno ao proscênio das lutas, ei-los nos idos de 1815, em Nima, atiçando as labaredas da insânia religiosa e política, fazendo as vítimas do massacre de Arpaiargue, em abril desse ano, cujos horrores na cruel perseguição constituem uma página de vergonha e dor na história da França. Argos, profundamente vinculado às glórias e estroinices do imperador, vê-lo partir para o exílio e ainda ao lado de Maurício, entrega-se à sandice, recapitulando a experiência em que fracassa novamente, submetendo Felipe, sua antiga vítima, que se encontrava reencarnado entre os protestantes perseguidos. Estão abertas as comportas do ódio sandeu que agora irrompe voluptuosamente e agravados os compromissos dos litigantes tresvariados. Áurea, por sua vez, assume responsabilidades graves na área da afetividade no mesmo período, igualmente em França, sem ter reencontrado os amigos galanteadores, ora galvanizados pelas próprias paixões, tombando na insensatez de perturbar com a impudicícia um honrado lar que desmorona sobre os escombros de rude tragédia que passou a pesar-lhe na consciência. Não é de estranhar-se, portanto, a colheita de aflições que ora lhe chegam sob as dadivosas bênçãos da reencarnação. Houve uma larga pausa para que todos, especialmente os envolvidos nos acontecimentos, pudessem recordar-se e compreender a magnitude do momento, bem como da oportunidade que lhes era concedida para a reparação, reequilíbrio e felicidade. Percebi que cada um dos envolvidos na sucessão de ocorrências apresentava reação diversa. Áurea mostrou-se indisposta, nesse momento, à presença de Argos, como que magoada, desferindo um olhar de surpresa e desconfiança em relação a Maurício, de que se recordava na atual existência, nele identificando um amigo em relação a quem mantinha sentimentos contraditórios, difíceis de serem explicados. Argos parecia mais irritado e, diante da narrativa que o afligia, passou a tossir, denotando a sensação de dores que foram atendidas pelo presto amigo Bernardo. Maurício, por sua vez, chorava, demonstrando estranho ricto na face. A irmã Angélica, dominando com serenidade e profundo conhecimento de causa a situação, deu curso aos esclarecimentos. Esta reencarnação é-lhes valiosa, importante e muito decisiva no fenômeno da evolução dos queridos amigos, a quem amamos na condição de filhos do sentimento espiritual. Não é por acaso que renascem sob o pálio da fé espírita, de certo modo, legatária dos ideais de Jean Hus. A conduta religiosa ser-lhes-á o abrigo de defesa e o campo de crescimento, a escola de reeducação e o hospital de refazimento. Os seus ensinos dar-lhes-ão as forças para a liberdade e contribuirão para que possam melhor resgatar os delitos antigos, através, simultaneamente, do bem que possam espalhar e da caridade que desejem distender a muitas das antigas vítimas que virão em busca do pão da amizade e do teto de apoio. Por enquanto, nosso Maurício foge de si mesmo pelos
Inve os caminhos de uma filosofia infeliz que varre a terra neste momento e perturba as mentes moças, na qual ele se anestesia sem encontrar a paz, já que aqueles que lhes padeceram as penosas injunções sitiam-lhe o campo mental em desforço compreensível. Como, porém, a justiça do Pai é feita de amor e misericórdia, dia virá em que se lhe abrirão as portas da doutrina espírita, atraindo-o e oferecendo-lhe os preciosos meios para a edificação de si próprio e a libertação dos que lhe compartem, por lei, a convivência psíquica. Aqui está o grande momento, o instante magno para a valorização de todo o esforço que estamos empreendendo em favor dos queridos filhos. Indispensável que se armem de fé e de ação, de modo a não reincindirem nas mesmas lamentáveis fraquezas, revivendo posições falsas, insustentáveis, com os derivativos da ociosidade e da contumaz insensatez. O trabalho contínuo, mesmo um pouco além dos chamados limites das forças, será o meio de conquistar em valor e elevação pessoal, na convivência e no exercício da caridade para com os filhos do Calvário. Suas vidas não lhes pertencem, senão à vida, como aliás acontece com todos nós. Preencham as suas horas com as dádivas do amor-ação, a fim de que a hora vazia não os surpreenda em novos planos de negaciar ante o dever com acompliciamentos perigosos sob as tenazes dos que lhes padeceram a arrogância e não esqueceram os sofrimentos experimentados. Pude notar lágrimas nos olhos da nobre entidade que se calou por momentos, terminando com um vigoroso apelo. Filhos, meditem. Os encontros e os reencontros com outras almas, queridas ou não, nos caminhos do futuro, definirão os seus rumos. Jesus ou o mundo? A opção é pessoal, intransferível, e os efeitos igualmente surgirão na pauta da economia moral de cada qual. Aproveitem o tempo e vigiem. Os sofredores buscarão a sua convivência. Não se furtem aos párias de hoje, muitos dos quais já estiveram ao lado de vocês, envergando ricas indumentárias, ora em trapos. Não se engane com os ouropéis, nem a frivolidades do jogo das ilusões. Há muito que fazer em favor de vocês mesmos e que outrem não podem realizar. Jesus é o nosso modelo. Siga-lhe os exemplos de amor e mansidão, envolvendo-se com as forças da austeridade, do dever e a nobreza da humildade, que lhes darão a garantia do triunfo no serviço renovador da caridade. Calando-se, abraçou os 3 amigos e, acrescentando outras advertências mais íntimas, dirigiu-nos palavras animadoras e, desculpando-se, foi atender outros grupos, quando o Dr. Lustosa nos informou que era chegado o momento de retornarmos com Argos e Áurea, enquanto Maurício ia conduzido ao grupo com o qual se fizera presente a reunião. Eu não conseguia silenciar a mente num misto de gratidão em prece e sede de informações, cujas perguntas o momento não me permitia formular. A verdade é que havia material para acuradas reflexões que eu esperava incorporar no meu dia a dia futuro.